Vamos falar um pouquinho sobre motosserra a combustão. Então aqui eu tenho uma máquina nova, recém-tirada da caixa, né? E aqui a gente tem um material que vem junto. Então, independente da marca que tu for adquirir, do modelo, não vai fugir muito do que tu tá vendo aqui no teu equipamento para fazer a montagem. Então o que vem junto, tá? Então vem o teu próprio conjunto de corte, tá? Capa do sabre, o próprio sabre, a corrente, a garra do batente, as ferramentas de montagem e os manuais, né? Os nossos livrinhos que nós temos que ter um conhecimento. Um deles muito importante, tá? É o manual de entrega e garantia técnica. Se tu comprou numa loja física, numa concessionária, numa revenda, é muito importante que tu exija, no momento da aquisição do teu produto, a entrega técnica, pois é nesse momento que o vendedor, né, o técnico que te atendeu e te vendeu o produto, ele vai te dar as orientações básicas para te iniciar o trabalho com a máquina de maneira segura. Então nesse momento ele vai te auxiliar, né, te montar como faz a montagem do teu conjunto de corte, como faz a manutenção do conjunto de corte, a fiação, por exemplo. Ele vai te apresentar e como tu tem que manusear os dispositivos de segurança, por exemplo, o freio, como sendo um, tá? Ele vai te falar, por exemplo, dos abastecimentos, tanto da gasolina, óleo dois tempos e do óleo de corrente. Ele vai te falar como ligar e como desligar a máquina, como acelerar, como transportar, enfim, ele vai te dar uma noção geral como tu deve se comportar, como tu deve manusear esse equipamento, contando que tu tá adquirindo pela primeira vez, tu tá tendo um primeiro contato com o equipamento. Então exija a entrega técnica. Além dessas orientações, tá? A entrega técnica, ela é importante nesse momento aqui também. É aqui que vai as informações da tua motosserra, vai as informações do comprador, tu vai assinar e quem assina também é quem te vendeu, o técnico, o vendedor, tá? Por que isso aqui é importante? Em termos de garantia. Então tu recebendo a entrega técnica, tu vai estar ciente de como tu tem que usar, de que maneira tu tem que manusear o teu equipamento, em caso se precisar fazer alguma troca de alguma peça, alguma reposição, tu está coberto pela entrega técnica que te dá essa garantia, que pode ser de meio ano, pode ser de um ano e meio, 2 anos e assim por diante. Então é muito importante, cobre no momento da aquisição a entrega técnica, porque como o próprio documento diz, é a tua garantia que tu vai fazer um bom uso do teu equipamento e tu precisando de algum reparo, algum auxílio, tu sabe como fazer isso. Se tu for comprar pela internet, tá? Chegou em casa a caixa fechadinha com a motosserra, antes de abrir, vai até uma concessionária, vai até uma revenda para receber igualmente a entrega técnica, tá? Eu reforço que ela é muito importante, tá? Do ponto de vista da garantia do teu equipamento. Qualquer probleminha que tu tiver, dependendo, né, se for algum defeito do próprio equipamento, tu tem uma cobertura, tá, de reposição, por exemplo. Outro documento importante é o próprio manual de instrução do teu equipamento, tá? Então aqui tem o passo a passo completo, né, de como tu tem que se comportar com a máquina em mãos, em todas as etapas: segurança, EPIs, planejamento, técnicas de corte, a manutenção e assim por diante. Lembrando que máquinas a combustão, independente da marca e modelo, tem que ter a licença de porte e uso do IBAMA. Então isso igualmente é citado dentro do manual da entrega técnica. O ideal é o quê? É que tu já saia da concessionária com a tua licença já realizada, em mãos, tá? Isso é muito importante também. E vem junto nos modelos, né, da Husqvarna, vem junto esse panfleto
bem bacana, colorido, com figuras, imagens que te mostram, por exemplo, como fazer a entrega técnica, os dispositivos de segurança, quais os EPIs que tu tem que utilizar, né, quais são os testes preliminares que tu tem que fazer na máquina antes de começar a fazer o teu trabalho. Isso nós já vimos, né, nos módulos, nas aulas passadas. Então aqui é a parte, digamos, documental do teu produto. Esse caso aqui, tá, é uma Husqvarna modelo 353. O que quer dizer o modelo 353? 3 que é a terceira geração, 53 cilindradas. Então essa máquina aqui tem em média 50 cilindradas de potência. Bom, primeiro passo para a gente iniciar a montagem então do nosso conjunto de corte e teoricamente deixar a máquina pronta para o uso. Tá? Antes de fazer a montagem do conjunto de corte, tu tem que fazer a instalação da tua garra do batente. Tá? O que é essa travinha aqui? Tá? O que é esse acessório, esse elemento? Esse acessório ele te dá condições de firmar a máquina na madeira, para te ter uma maior estabilidade durante o trabalho. Então aonde ele vai? Tá? Então tem esses dois parafusos aqui, ó, na parte lateral, tá? Na parte frontal lateral da máquina. Já vem a chavezinha para te tirar esses dois parafusos. Sentido anti-horário, tu afrouxa. Importante, ó, que ele tem uma posição certinha para ser colocado, tá? Pelo próprio encaixe aqui, ó, dos orifícios no encaixe do parafuso, tá? Então nesse caso aqui eu já coloquei de primeira, mas se por acaso eu tiver dúvida, ó, não vai encaixar, tá vendo? Então não deixa tu encaixar de ponta cabeça, tá? Então encaixei, coloco de novo os parafusos. Daí para apertar sentido horário. Sempre leva um pouquinho, intercala, vai para o outro. Não precisa firmar somente um de um lado até o final e depois para o outro. Pode ser que tu tenha uma dificuldade depois do encaixe final. Sempre vai intercalando. Qualquer peça que é dois parafusos, dois encaixes, intercala entre eles. Lembrando, né, tu vai fazer qualquer tipo de manuseio na tua máquina, seja com motor frio, motor quente, qualquer intervenção, vai afiar, vai inverter o sabre, vai colocar a mão na motosserra, tá? Sempre tá com um par de luva. Eu já iniciei aqui o vídeo já com luva, já sou tão acostumado que eu já me antecipo sempre, mas vai mexer é importante, tá? Sempre colocar luva. Então feito o encaixe da garra, do batente, a gente vai então agora focar na instalação do nosso conjunto de corte. Então para isso tem a chave combinada, chave de vela. Tira as duas porcas de fixação. Tá? Importante, sempre tirar a capa do teu conjunto de corte travado. Tá? Se tu fazer esse movimento agora de sacar fora a tampa, tu vai sentir uma dificuldade. Parece que vai estar meio arranhado, meio agarrado, tu vai conseguir. Mas o pior ainda está por vir, na hora de tu encaixar. Tá? Aqui, por detrás da tampa, nós temos a cinta metálica do freio. Tá? E ela está agarrada, nessa posição aqui, ela está agarrada no tambor da embreagem, na tua embreagem. Tá? Se tu tentar colocar com o freio travado, tu vai ter uma dificuldade muito grande de colocar. Tá? Então sempre tirar ela destravada. Tá? Então, só para a gente ver, aqui está o sistema de freio. Tá?
a cinta, e aqui tem a mola que está coberta, que está revestida por essa peça aqui. Aqui só temos só como se fosse o encosto, isso aqui tu descarta. E já dá pra gente então começar a montagem do nosso conjunto de corte. Primeiramente, posiciona o sabre, tá? Esse orifício aqui, tu tem que encaixar ele no esticador da corrente. Encaixou, vou botar ela, digamos, deitada para facilitar o trabalho. Sempre identificar o lado, né, do fio de corte, sempre para frente, a posição daí de corte, e começa encaixando a corrente por detrás, tá, junto ao rolete ou ao pinhão. E tu vai ter que agora, dependendo, vai ter que dar uma ajustada aqui no esticador. Eu vou trazer ele um pouquinho para trás, eu vou afrouxar um pouquinho mais, então sentido anti-horário. Senta ela de novo. Vamos afrouxar mais um pouquinho. Aí, agora. Aí. Então ela está totalmente frouxa, né? Porque o esticador tá bem aberto. Então nesse momento aqui eu vou voltar ele um pouquinho por lugar. Eu vou apertar, daí é sentido horário. No momento que eu começar a movimentar no sentido horário, vocês vão perceber que essa folguinha aqui, que está bem considerável, agora ela vai começar a diminuir. A corrente vai começar a se aproximar da parte de baixo do nosso sabre. Ó, tá subindo. Dá uma conferida se a corrente está dentro da canaleta por completo. Tá dentro. Dá mais uma apertadinha. Beleza, encostou. Tá? Nesse momento aqui dá pra gente então agora começar a fechar a nossa capa. É só encaixar. Vamos lá. Com a mão, pega as duas porcas, vai até o encosto. Tá no encosto. A gente percebe, ó, que tá girando, parece que tá meio arranhada, né? Mas é normal porque são peças novas e não estão lubrificadas. A gente vê que ela tá correndo dentro da canaleta, tá? Isso é o que importa. A partir de agora a gente tem que fazer o ajuste fino, ou seja, nós temos que fazer agora o aperto final das duas porcas para realmente firmar o sabre contra a motosserra. Nesse momento aqui, o que a gente percebe, ó, que o sabre ele tá bambo, ó, tá vendo? Ó, ele tá tentar deixar a máquina parada e só vamos movimentar o sabre, ó, tá vendo? Ó, ele tá trabalhando, subindo e descendo. Então é nesse ponto aqui que eu tenho que dar o aperto definitivo nas porcas. Eu tenho que fazer esse aperto definitivo levantando o sabre, firmando ele para cima, com a minha mão, por exemplo, puxando ele, ou eu posso apoiar o próprio motor sobre o sabre. Qualquer uma das duas formas é válida. Feito isso, eu posso então fazer o aperto definitivo. E sempre intercala, como a gente intercalou para colocar o garro do batente, intercala também para dar o aperto aqui nas porcas. Então, vai volteando aos pouquinhos uma, intercala entre elas. Tá? Aqui a gente percebe, ó, que eu cheguei, digamos, ao encosto, tá? E nesse momento aqui tu dá uma apertadinha de leve, tá? Somente para firmar. Nesse momento aqui, então, meu sabre está fixo e a corrente está se movimentando. Tá, digamos, ela está desabastecida, na verdade, ela zero bala, nunca teve
nenhum tipo de trabalho com ela. Bom, para a gente finalizar, põe a nossa capa do sabre e a máquina então está pronta para iniciar o trabalho. O que é importante também a gente verificar nesse momento? Vamos supor, tá, que tu tá na oficina, na loja, na revenda, e tu tá recebendo a entrega técnica, tá? Então foi feita a montagem do conjunto de corte, então foi orientado como fazer. E o que mais é importante também nesse momento a gente analisar de maneira geral essa máquina? É a gente identificar a presença, tá, e o funcionamento dos dispositivos de segurança, que nós já vimos que são 6. É o próprio freio, cabo dianteiro, o freio, corrente liberada, corrente travada. Então esse dispositivo aqui ele é acionado de duas formas, de maneira manual e de maneira automática em caso de rebote. Pino pega a corrente, protetor da mão direita, bloqueio do acelerador, amortecedor, um par, e o protetor da mão esquerda, que acaba sendo o mesmo dispositivo do freio. Tá? Então na parte frontal da máquina superior nós temos 2 dispositivos, o freio e o protetor da mão esquerda. Na parte de baixo, dianteira, vamos supor assim, nós temos o pino pé corrente, parte de baixo na traseira, proteção da mão direita, acima do cabo traseiro, o bloqueio do acelerador e os 2 amortecedores. Qualquer motosserra que tu vai manusear tem que ter esses 6 dispositivos de segurança. O que mais? Na parte de trás aqui da máquina, ao lado do cabo traseiro, nós temos o nosso afogador e a chave liga e desliga. Pode ter uma variação de máquina para máquina, marca para marca, modelo para modelo, mas tu não vai fugir dessa posição aqui. O afogador e a chave liga e desliga estão sempre na parte traseira, próximo ao cabo traseiro do cabo, né, traseiro da mão direita do operador. O que mais? Tem modelos que tu vai ter essa bomba de combustível auxiliar. Então toda vez que tu for ligar a máquina, tu pressiona ela até esse bulbo encher de combustível, cuja função é, nesse momento, já levar o combustível para o carburador. Então tu vai ter menor número de puxadas aqui no teu manípulo de arranque. Então lembra, vai ligar a máquina, pressiona aqui umas 5, 6 vezes para encher esse bulbo, para ter um arranque mais suave na tua máquina. Além de ser mais suave, exige menos quantidade de puxada. Aqui tem a própria regulagem do carburador. Na parte de cima da máquina, nesse exemplo, nesse modelo, nós temos esse adesivo que traz algumas informações quanto ao uso do equipamento, que é uma máquina perigosa, tem que ter atenção a operar, tem que fazer o uso dos EPIs e também que tem que ler o manual de instrução. Ainda aqui na parte lateral, tanque traseiro, próximo ao cabo traseiro, combustível. Quando a gente fala combustível é a gasolina mais o óleo 2 tempos. O tanque frontal, próximo ao conjunto de corte, é o teu óleo de corrente para fazer a lubrificação do teu sistema de corte. Esse lado basicamente é isso que nós temos que saber nesse momento. Nesse outro lado aqui do nosso conjunto de corte, o que nós temos de importante? Que nós temos esse dispositivo aqui, que é como se fosse uma válvula descompressora. Toda vez que tu for ligar a máquina, tu pressiona ele, pois dessa forma tu tira a pressão de dentro do motor, tu tem um arranque mais suave. Só um exemplo aqui, ó, eu vou puxar, tá? Tem uma resistência, mas eu consigo puxar. Se eu apertar esse dispositivo, olha como fica mais leve o arranque, tá? Então toda vez que tu for colocar a máquina em funcionamento, seja com motor frio ou quente,
sempre lembra, a tua máquina tem esse dispositivo, pressiona ele, que ele vai te dar um arranque mais suave. A máquina pegou, ele volta para a posição original de maneira automática. Essas configurações, né, da válvula descompressora, da própria bomba de combustível, isso varia de modelo para modelo, marca para marca, mas as que tiverem essas funcionalidades que ela vai te ajudar, né, a fazer uma operação mais segura do equipamento. Acho que em linhas gerais, eu acho que é isso que, digamos, que complementa uma parte da entrega técnica referente ao teu equipamento que tu vai estar utilizando.